Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, meus amados irmãos, com mais um vídeo de reflexão para a tua e para a minha vida. Estamos aqui na intenção de se ajudar, entendendo o propósito lindo de Deus para com as nossas vidas. Esse é o nosso maior propósito, é o propósito de se ajudar, de saber a importância que é vivermos a palavra de Deus em todos os aspectos para com as nossas vidas. Pois o Senhor, Ele tem, louvado seja Deus, misericórdia para com as nossas vidas, e a vontade de Deus é nos abençoar cada vez mais ainda com a sua graça e com o seu amor, e por isso nós estamos aqui, louvado seja Deus, para estar aprendendo mais da palavra de Deus. Nós vamos meditar, louvado seja Deus, em Isaías, para a glória do nome de Jesus Cristo, trazendo uma reflexão bem expressiva daquilo que nós precisamos, e queremos analisar, louvado seja Deus, o maior intuito de Deus para com as nossas vidas em todos os propósitos. Vamos ver realmente o que Isaías está revelando, louvado seja Deus, para com a nossa humanidade até nos dias de hoje. A vontade de Deus, você já está sabendo que é que você esteja abençoado por Ele. Ele diz o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação, louvado seja Deus, a quem se manifestou o braço do Senhor. Nós vamos observar nos versículos a seguir que a Bíblia vai escrever para a gente, falando a respeito, louvado seja Deus, daquilo que Deus Ele revelaria para nós através da sua palavra. Nós vamos ver que Jesus Cristo, Ele é considerado, louvado seja Deus, aqui nesse versículo, que Ele veio subindo, né? Louvado seja Deus, como, louvado seja Deus, se fosse numa terra seca, segundo as Escrituras Sagradas. E a expressão da Bíblia, louvado seja Deus, era que nós viéssemos entender que muito pouco valorizado por parte da humanidade foi Jesus. Nós vamos observar nas Escrituras Sagradas que o Senhor Jesus Cristo, Ele veio para um povo, louvado seja Deus, israelita. Ele veio para o povo de Israel exclusivamente, narrado pela Bíblia, tendo uma narrativa bíblica sobre isso. Ele veio trazendo a expressão, louvado seja Deus, daquilo que é necessário que venhamos estar aprendendo e entendendo, louvado seja Deus, esse sentido expressivo daquilo que o Senhor Jesus Ele veio fazer, louvado seja na terra, louvado seja Deus. Nós vamos observar que, todavia, o profeta Isaías, ele escreve dizendo que nós olhávamos para ele, na linguagem de Isaías, e nenhuma formosura nós víamos nele. Louvado seja Deus, e ele foi um dos mais desprezados entre os homens, porque não tinha aparência, era um homem trabalhado, um homem de dores, louvado seja Deus, expressando realmente o seu papel humano. Isaías revelava sobre isso, que ele teve o cansaço na pele, sujeito, louvado seja Deus, a cansaço, as mãos pôde, louvado seja Deus, ter calos, pois ele era filho, louvado seja Deus, criativo, filho de criação de um carpinteiro, pois nós vamos ver todavia na história de Jesus que ele foi concebido pelo Espírito Santo, e Maria era justa naquela época e era virgem. O Senhor procurava exatamente uma mulher virgem, e aos olhos do Senhor ela foi alguém, louvado seja Deus, que pôde carregar Jesus sobre o ventre. O que eu quero que você entenda é que as mesmas coisas que aconteceram antepassadamente, a revelação de Isaías a respeito de Jesus quando ele viria, nós vamos observar que para hoje serve, porque a palavra de Deus cada dia se atualiza, cada dia a palavra traz um sentido expressivo daquilo que nós precisamos aprender. No dia a dia, às vezes você pensa que o Criador te esqueceu, mas em nenhum momento ele esquece uma das suas criaturas, em nenhum momento o Senhor esquece da sua criação. Nós vamos ver que a humanidade foi criada pelo Senhor, os homens foi criado pelas mãos de Deus, foi criatura pelas mãos divinas, criada pelas mãos divinas, e a vontade de Deus é abençoar, louvado seja Deus, a nossa vida. E muitas pessoas têm se distanciado de Deus.
Com isso eu quero que você entenda que o maior propósito do Senhor é que você venha entender que Ele, louvado seja Deus, Ele é o centro, louvado seja Deus, de tudo que nós devemos analisar. O Senhor Jesus Cristo, Ele se fez Filho, louvado seja Deus, e nós vamos observar que a palavra de Deus vai declarar que Jesus e a palavra é um, como eu sempre costumo dizer nas nossas reflexões, e como Deus e a sua palavra é um, louvado seja Deus, e o Pai está ligado em Jesus e Jesus está ligado no Pai, ou seja, Ele está dizendo que Ele é Deus. Ele é o princípio de todas as coisas, Ele é o princípio da sabedoria. Ele entende, conhece muito bem, louvado seja Deus, aquilo que Ele tenta trazer para a nossa vida, expressando dentro da palavra de Deus aquilo que nós precisamos aprender. O apóstolo João, louvado seja Deus, no Evangelho de João, ele vai dizer: no princípio, louvado seja Deus, era o Verbo, e o Verbo, louvado seja Deus, estava com Deus, e o Verbo era Deus. Louvado seja Deus. Você está entendendo? Ele está dizendo que Jesus no princípio ele era, louvado seja Deus, o Verbo no princípio, louvado seja Deus, ele era, no princípio ele era o Verbo, e o Verbo era Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo: todavia eu sou Jesus, mas no princípio eu, louvado seja Deus, sou Deus. Eu sou o início de todas as coisas. Jesus vai revelar também que ele, antes que Abraão existisse, ele já existia. Está dizendo: eu sou Deus, todavia. Mas ele fez o papel de filho, louvado seja Deus, se transformando numa segunda unidade, louvado seja Deus, para que você tivesse vida. Ele traz o sentido expressional daquilo que nós devemos entender como filho de Deus. A coisa, louvado seja Deus, que nós devemos entender, aquilo que nós devemos entender é que todavia a palavra de Deus se revela para a gente. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Todas as coisas foram iniciadas por Ele. Nada do que foi feito sem Ele se fez. É isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero que você aprenda, louvado seja Deus, que tudo foi feito através dEle, através da mentalidade dEle, através da arquitetura dEle. O nosso maior arquiteto é o Senhor. As coisas estão difíceis nos dias atuais. A cada dia os dias passam mais sufocantes, mas nós precisamos entender, louvado seja Deus, a relatividade de Deus para com o homem. É necessário o homem ter um relacionamento estável com Deus, conhecendo que sem Deus o homem não é nada. Existem pessoas trilhando os próprios caminhos. Existe pessoa que está, louvado seja Deus, entrando num caminho sem volta, onde não tem saída, caminho largo, espaçoso, louvado seja Deus. Tudo aparentemente lindo, mas está se distanciando de Deus a cada dia. Eu quero trazer, louvado seja Deus, para você, para o seu entendimento, que você sem Deus, você não é nada, você não pode resistir, louvado seja Deus, sequer às provações, louvado seja Deus, do seguimento que tem a seguir, porque, louvado seja Deus, continuar, louvado seja Deus, quebrando cabeça com aquilo que você não pode, louvado seja Deus, fazer. O Senhor Deus, Ele está trazendo, louvado seja Deus, entendimento para a gente daquilo que é necessário para a nossa vida. Está na hora de entendermos, louvado seja Deus, que nós precisamos prosseguir avante, entendendo que o Espírito Santo é o nosso guia, louvado seja Deus, de estratégia para que nós possamos estar seguindo. É isso que eu quero que você aprenda. Nos dias atuais, o mundo está depressivo, as pessoas estão sofrendo com depressões. As pessoas estão se distanciando de Deus cada vez mais ainda. E pessoas que têm Deus estão esquecendo de fazer a sua atividade determinada pela palavra. Esquecendo de exercer aquilo que Deus tem te entregado. Você é realmente capacitado. Você é realmente capacitada para fazer aquilo que o Senhor determinou. Deus, Ele não te escolheu à toa para fazer a boa obra. E se Deus te escolheu para fazer a boa obra,
Se Deus escolheu você realmente para fazer a boa obra, para exercer esse papel que você está exercendo, eu quero dizer para você que, todavia, Ele é fiel para cumprir os seus propósitos. Ele tem fidelidade. Ele vai além daquilo que você pensa e do que você imagina. Ele é dono do propósito. O propósito é dele. Louvado seja Deus. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Porque Ele realmente, Ele é fiel para cumprir seus propósitos. E se Ele é fiel para cumprir seus propósitos, nós devemos que confiar nele. Nós devemos que acreditar. Devemos, louvado seja Deus, prosseguir acreditando, por mais que as dificuldades elas venham tentar nos sufocar. É bom que nós venhamos entender. Jesus dizendo na sua palavra: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Existem vários aspectos de entendimento. Existem vários entendimentos de expressão para essa palavra. Nós vamos ver que se nós estivermos ligados a Jesus, Jesus está ligado no Pai. E da mesma forma que Jesus está ligado no Pai e nós ligados em Jesus estamos ligados ao Pai. O propósito de Deus para a tua vida, você que tem sofrido até agora, tem tentado caminhar com as suas próprias forças, o segredo da vitória é confiar no Senhor. O segredo da vitória é buscar ao Senhor em primeiro lugar. É entendendo que Ele é digno de ser glorificado. Jesus, Ele fez um papel tão simples. Ele fez o papel de alguém tão simples. Mesmo sendo criança, recém-nascido, Ele já era cheio de poder, pois Ele é o próprio poder. Ele é a própria palavra. Ele é a própria sabedoria. Ele é o médico dos médicos. Ele é, louvado seja Deus, o doutor dos doutores. Ele é o juiz dos juízes. Ele é o advogado das causas impossíveis. Ele tem cuidado de você. Ele é o aliviador do teu fardo. Ele é, louvado seja Deus, o remédio para as tuas feridas. Ele é, louvado seja Deus, a vitamina para a tua vida espiritual. Ele é o teu auxílio. Ele é o teu amigo. Ele é o teu conselheiro. Ele é o teu parceiro de viagem, teu companheiro. Louvado seja Deus nos teus dias. Ele é o teu guardião nas tuas noites. Ele é a bússola do viajante. Ele é o entendimento daqueles que não entendem. Ele é a mentalidade daqueles que buscam. Ele é infinitamente mais. Ele vai mais além daquilo que você possa imaginar. Ele é o enfermeiro que trata das suas feridas. Ele é o auxiliar do médico que cuida de você naquilo que é mínimo, mas para você é difícil. Ele é especialista em juntas, medula, ósseo. Ele vai além, ele ultrapassa os limites. Ele faz o impossível só para ver você bem. Será que você já imaginou? Será que você diz que conhece Ele e realmente não conhece? Esse é o meu Rei. Ele é o princípio, ou seja, o início. Ele é o meio, Ele é o final. Ele vai ser sempre infinito. Embora milhares e milhares de pessoas não queiram conhecer, Ele é, sempre será. Ele vai muito mais além daquilo que você imagina. Ele é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Existem várias características do meu Rei. Existem várias expressões para esse médico. Existem todas as classificações para este juiz. O advogado mais amado do mundo e o mais sábio entre os homens.
todas as coisas pertencem a Ele, nada foge do controle dele. Ainda que os homens tentaram deter o meu Jesus, a morte não pôde vencê-lo. O homem ultrapassou com a lança, mas ele teve retorno à vida novamente. As Escrituras falam que nenhuma das suas juntas seria quebrada, e assim aconteceu. É o rei que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A morte não pôde detê-lo, a sepultura não pôde retê-lo, não pôde ter ele por muito tempo, pois ele ressuscitou. Será realmente que você o conhece? Eu acredito que se você conhece o meu rei, você vai acreditar até o último dia de vida que você tiver, até o último suspiro. Será que realmente você entendeu? Você já parou para imaginar que naquele dia que você levantou a mão dizendo eu aceito Jesus, não foi simplesmente você que aceitou Jesus, mas foi Ele que te aceitou mesmo vendo que eu e você éramos pecadores? Será realmente que você tem entendido o propósito dele para com a tua vida? Se você entende, eu fico feliz por você. Ele foi capaz de demonstrar para os perseguidores, para os judeus, que mesmo diante de uma situação caótica, ele tem a solução. Quando ele foi até Betânia e Lázaro já estava morto há 4 dias, ele se destacou como santo dos santos, a perfeição aperfeiçoada, quando disse Lázaro, vem para fora. A multidão se surpreendeu. Vê mesmo antes que Lázaro ressuscitara através da voz de Jesus, Jesus chorou, pois ele o amava. E da mesma forma que Jesus ele amava Lázaro, ele te ama. E você sabia que ele se entristece quando você pensa em desistir, quando você fecha a porta do seu coração, não deixando ele entrar e participar da sua vida? Se você soubesse que o Senhor quer ter uma intimidade contigo, você não pensava nunca mais em desistir. O sucesso da tua vida está nas mãos dele, porque a sua história ele já escreveu. E por que você não permite que o Senhor tenha em mãos a sua história para ler para você, para que você entenda que você é guardado pelas mãos dele? Só lembrando para você que ele te fez com inteligência muito forte. Usa a tua inteligência. Se entrega para ele realmente de corpo e alma. Deixa ele tomar conta de você. Será que você tem essa capacidade de raciocínio, de entender que esse Jesus, ele te ama de fato? Eu termino a minha mensagem em seguida dizendo para você: o inferno não pode te vencer, pois o Senhor te fez com a resistência singular. Ele não pode te deter porque Jesus ele é contigo. E quando Jesus está no barco, ele não afunda. Se entrega realmente a ele de corpo, alma e espírito. Espera nele, confia nele e ele tudo fará. Será que você já entendeu essa mensagem? Jesus te ama. O propósito dele na tua vida terá seguimento. Basta apenas que você acredite, que você creia, que você execute a sua missão e entenda que Jesus, ele é a solução para todos os seus problemas.
Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Compartilha para todo mundo, deixa Jesus te abençoar. Um forte abraço, um beijo no teu coração, em nome de Jesus.